Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque no Antigo Testamento havia um sacrifício expiatório e o sacrifício não tirava o pecado, o sacrifício cobria o pecado. O que o sacrifício fazia com o pecado? Cobria. Seria mais ou menos isso aqui, olha. Tem uma folha aqui dentro da Bíblia, o pessoal gosta de botar folha dentro da Bíblia, né? Aqui, ó. Isso aqui é pecado. Aí tinha um sacrifício anual. Após o sacrifício, o que o sacrifício fazia? Cobria o pecado. Mas o pecado continuava ali. Daqui a um ano, esse sacrifício teria que ser repetido novamente. E aí, novamente, fazer o sacrifício, cobria o pecado. Isso acontecia sempre. De repente aparece Jesus. Aí João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o sacrifício de Cristo não iria mais cobrir o pecado, mas iria arrancar o pecado, porque ele veio exatamente para isso. Versículo de número 36. Agora pode jogar aí. 36. E vendo passar Jesus diz: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que veio para ser sacrificado em nosso favor. Que isso fala exatamente da lei lá em Levítico 16. E agora Isaías 53, bota aí no telão. Isaías 53. Já está aí? 53, 7. 53, 7. A igreja lê 1, 2, 3. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Já pensou? Será que Jesus não estava sentindo dor? Será que Jesus não estava sofrendo? Aleluia! Mas ele foi ali mudo, ele não reclamou. Sabe por quê? Porque ele sabia que através desse sacrifício, milhões e milhões de pessoas seriam alcançadas através do seu sacrifício, que a gente chama de sacrifício vicário. A gente chama de sacrifício vicário. Sacrifício vicário. Irmã Eliane, o que é sacrifício vicário? Não lembra? Irmã Vanderlei, o que é sacrifício vicário? Não lembra? Irmã Késia, o que é sacrifício vicário? Não lembra? Irmão Carlos, o que é sacrifício vicário? Não lembra? Lá atrás. Irmão Luiz, sacrifício vicário. Sacrifício vicário, irmão Giovanni. Irmão Daí, sacrifício vicário. Substituto. Sacrifício substituto. Ainda bem que ele está gravando e respondeu. O pessoal chama o nome dele, ele deixa puro. Não ia nem mostrar para os amigos depois, né? Sacrifício substituto. Por que sacrifício substituto? Porque quem teria que ser sacrificado seríamos nós. Aleluia! Mas ele assumiu o nosso lugar e ele estava ali em meu favor, em seu favor. Então a referência de Paulo a Jesus como nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7. 1 Coríntios 5, 7. Aleluia. 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A igreja lendo 1, 2, 3. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós teríamos que ser sacrificados, mas ele foi sacrificado por nós. Então ele é a nossa Páscoa. Outra coisa, ele é a nossa Páscoa. Isso revela que o sacrifício do Cordeiro Pascual profetizava a morte de Cristo em nosso favor. Tanto é que aqueles animais que todos os anos eles eram sacrificados, eles eram sem defeito. Não podia ter defeito. Por quê? Porque ele representava Jesus, que era perfeito. Então esses cordeirinhos não podiam ter nenhum tipo de defeito. Tinha que ser completamente limpo. Depois vocês anotam aí para estudar em casa. Êxodo capítulo 12, versículo do 1 ao 14. Você vai ver isso que eu estou falando.
O próprio Jesus, ele declarou que o ato de Moisés, ao levantar a serpente no deserto, era uma profecia a respeito dele. Quer ver? Lança lá Números, capítulo 21, versículo 4. Números 21, 4. Olha lá. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Edom, para por aí, Edom. Quem são os edomitas? Nós estamos em uma aula, no estudo. Quem são os edomitas? Quem deu origem aos edomitas? Esaú. Quem deu origem aos edomitas? Esaú. Prossegue versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por quê? Porque nos fizeste subir ao Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastios deste pão tão vil. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Por que o Senhor mandou serpente para morder o povo? Por causa da murmuração. Por causa da murmuração. Tem crente que está na prova, ele piora a situação dele. Sabe por quê? Porque ele começa a reclamar, começa a se maldizer. Em vez dele ser abençoado, ele é mais apertado. Mas você precisa, nós precisamos, na hora das provações, glorificar a Deus, porque a Bíblia diz: em tudo dai graça, em tudo dai graça, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Prosseguindo, então, versículo 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor, que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo. Moisés fez o que pelo povo? Orou pelo povo. Versículo 8. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Perdão só através de Cristo. Perdão só através de Cristo. Aí o versículo 9. Toda a igreja lendo comigo, 1, 2, 3. E Moisés fez uma serpente de metal, pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente algum, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Você quer ficar vivo? Olhe para Jesus. Tem crente que tem mania de ficar olhando para os problemas, fica olhando para o defeito dos outros. Me diga qual a igreja que não tem problema? Não existe uma. Todas as igrejas existe problema. Onde existe pessoas, existe problema. E quem estiver na igreja olhando para o problema de um, problema do outro, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Mas o Senhor nesta noite ele está dizendo assim, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando eu olho para Jesus, eu esqueço os defeitos dos meus irmãos. Quando eu olho para Jesus, eu esqueço os meus problemas. Quando eu olho para Jesus, eu sou conduzido por Ele para uma vitória lá na frente. E com certeza nós vamos triunfando através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia! Então nós temos que olhar para Jesus. Para quem nós temos que olhar? Porque Jesus não tem defeito, Jesus não tem imperfeição. Sérgio Brito tem defeito, Sérgio Brito é imperfeito, Vanderlei perfeito, Vanderlei tem defeito. Esses homens todos aqui têm um monte de defeito. Você quer ver uma pessoa defeituosa? Quer? Se olha no espelho. Se olha no espelho. Glória ao Senhor. Mas a Bíblia diz: tira primeiro a trave do seu olho, para depois tirar o arqueiro do olho do seu irmão. Existem pessoas que têm mania só de acusar os outros. Acusador. Sabe quem é acusador? É o diabo. Ele é acusador. E todo crente acusador está a serviço do cão. E nós temos que estar a serviço do mestre. Glória ao Senhor. A Bíblia diz: aqueles que estão em pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia, porque quem está em pé pode cair. A Bíblia diz isso. Então, a serpente era uma profecia a respeito dele, de Jesus, quando pendurado na cruz. E quando João diz que Jesus, o Verbo de Deus, participou da criação de todas as coisas, ele estava falando da presença de Jesus. Quer ver? João, Evangelho de João,
capítulo 1, vocês conhecem de cor, versículo 1 ao 3. Todo mundo conhece, mas às vezes esquece. João, capítulo 1, versículo de 1 ao 3 diz assim, ó: no princípio era o verbo, no princípio era? No princípio era? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era? O verbo era? Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foi feita por ele. Todas as coisas foi feita? Todas as coisas foi feita? Por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E sem ele nada do que foi feito se... Quem fez tudo foi Jesus. Porque o verbo é Deus feito homem. Jesus é o verbo. No princípio era o verbo. Que princípio é esse?